Olá pessoal, quero compartilhar convosco hoje como é que funciona a Network Security ou segurança de rede em ambientes de computação na nuvem. Na verdade, estamos aqui na plataforma de computação na nuvem da Google Cloud, que é o Google Cloud. E eu, na verdade, já fiz alguns passos que é para acelerar aqui a nossa compreensão. Já criei uma instância, que é uma máquina virtual, que na verdade é um servidor web. E já criei uma rede. O servidor web nós podemos ver aqui. Podemos ver a partir daqui que já temos aqui um web server configurado. E podemos ver que tem já está criado o endereço da rede interna e o endereço também já ganhou o endereço da rede pública. E pois também podemos ver que já temos uma VPC aqui, já está criada. E então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tratar sobre o firewall, vamos aplicar algumas regras no firewall e ver como é que isso afeta a entrada e saída dos dados nessa mesma rede com acesso ao mesmo servidor que nós já criamos. Então, praticamente o que é? Nós vamos aceder ao nosso firewall e vamos adicionar, na verdade, uma regra. Vamos criar uma regra. Essa regra nós podemos dar o nome que nós quisermos, mas eu prefiro mesmo dar o nome de allow HTTP e SSH, porque vamos adicionar abertura para duas portas, para a porta SSH e também para a porta HTTP. Na descrição vou deixar assim, vou habilitar os logs, que é para poder, tudo que acontecer neste ambiente, poder estar registrado em relatórios. Bem, ele nos pede para selecionar a rede em que a mesma vai ser aplicada e a rede que eu já tenho criado ali. A direção do tráfego, sim, é do tráfego que sai e entra para a nossa rede dentro do nosso ambiente de cloud computing. Então, aqui qual é a atitude que vai se tomar? É allow, permitir. Então, specific targets, qual é praticamente o tag que nós vamos dar? Nós vamos dizer assim, HTTP server, ok? Vamos definir o tipo de range de IP, na verdade é mesmo IPv4, não muda nada. E vamos dizer para todo endereço que estiver a tentar aceder, ele vai ser autorizado o acesso. Ok, entretanto eu não vou adicionar nenhum outro filtro. E aqui nos protocolos e portas nós vamos selecionar as portas específicas, em que nós vamos selecionar as portas TCP, vamos adicionar a porta 80 e a porta 22 correspondente a HTTP e SSH. Feito isso, clicamos em criar. Vamos agora testar. Para testarmos, vamos até o nosso servidor VM instance, ok. Deixa eu fechar isto aqui. E nós podemos observar aqui, indo até ao IP externo, eu vou aceder a partir do meu computador àquele servidor. E nós podemos ver que o nosso servidor encontrou o website de demonstração que está ali instalado. E assim já podemos ver que ele acedeu, mas vamos mesmo comprovar a partir do próprio firewall, porque esse tráfego passou através do firewall que nós criamos. Então, muito bem, muito bem. Então, feito isto, nós vamos agora procurar saber a partir dos relatórios
Em que circunstâncias isso aconteceu? A partir do login, da ferramenta login, que é onde nos aparecem todos os relatórios. De modo a nos ser mais fácil, nós vamos clicar aqui em Subnetwork, porque nós queremos as coisas que aconteceram. Isso é um fenômeno de rede, é um acontecimento que tem a ver com rede. Então, nós vamos adicionar aqui, na verdade, vamos selecionar já o o Compute Google APIs VPC Flows, porque tem a ver com este servidor. E para facilitar, então eu vou selecionar JSON Payload para ver este processo. Payload dot connection dot source slash IP equal, e vou colocar o meu IP, porque eu quero procurar o meu IP do computador que acedeu externamente. Então, neste caso, eu vou procurar aqui na rede, na internet tem um site, é muito fácil. O computador está a sair pela rede através de um IP externo. Eu quero saber qual é este IP, que é para poder procurar a partir dos relatórios lá. Então, eu sei que o meu IP da rede externa é este aqui. Vou copiar para ficar mais fácil. E vou colar aqui no nosso comando. Colou mal. Colou mal. Essas publicidades. Muito bem. Uma vez colado aqui, eu posso fazer um run query, que neste caso ele vai procurar só os relatórios que tenham a ver com essas condições que nós vimos aqui, que é primeiro a procura de rede, na rede procurar que tenha a ver com o computador pois nosso aqui, da instância da virtual, da máquina virtual que nós falamos, e no IP que tentou aceder, que é o meu computador físico aqui na minha rede interna. Então podemos ver que encontramos aqui um relatório, e se nós pudermos ver, nós vamos encontrar aqui alguns detalhes aqui bastante importantes, são connections, e nós podemos ver que houve pacotes a deslocarem-se para este IP, que é realmente o IP da nossa máquina virtual na rede, na nuvem, pela porta 80 HTTP, protocolo 6, vindo do IP externo, de um IP externo que na verdade é exatamente o meu IP do computador físico, pelo qual eu estou a acessei o site. Então significa que os pacotes passaram sim pelo firewall e puderam aceder ao website. Muito bem. Até aqui tudo bem. Então agora continuando, vamos criar uma regra. Vamos criar uma regra para bloquear qualquer acesso de qualquer IP através do nosso firewall. Então vamos aqui no VPC Network em Firewall e vamos então adicionar a nossa regra. Create Firewall Rule. Ok, e aqui nós podemos colocar um deny HTTP. Ok, na descrição não vamos colocar nada. Vamos habilitar os relatórios. A rede é a mesma. É sim, a direção é mesmo para quem estiver a tentar aceder à nossa rede. Vamos colocar aqui negar o acesso. Aqui permanece, e aqui vamos dizer para todos que tentarem acessar
não deverá ser possível. E aqui vamos colocar o nosso tag como o nosso HTTP traço server, ok? No IP range, vamos colocar então aqui para que qualquer IP que tente aceder não consiga. Não vamos colocar filtro e vamos especificar apenas a porta 80. Muito bem. Vamos criar a regra. A regra foi criada. Agora vamos testar a partir da nossa máquina virtual para pegar o IP da máquina virtual. Na verdade, nós podíamos pegar neste IP e colocar mesmo ali no endereço. E nós vamos ver que não está a conseguir, o computador não está a conseguir acessar o nosso site que está na nuvem. Tudo por causa desta regra que está a bloquear o computador. E nós vamos verificar mesmo que vai acabar por dar erro. Depois de um tempo de tentativa, ele vai dizer que não é possível aceder a este site, justamente devido à regra que nós aplicamos. Agora, se nós formos em login para ver os relatórios, vamos até aqui, os relatórios, nós vamos poder encontrar. Seguindo os mesmos passos, vamos selecionar um evento de rede. Vamos selecionar a conta. Na verdade, vamos selecionar o firewall, porque quem registrou isso foi o firewall, porque ele nem sequer deixou chegar a nossa rede interna lá. Então, esse acontecimento está em firewall. E para nos ser mais fácil separar os eventos, vamos de novo procurar aqui por payload, connection, oh my god, source, IP igual, e vamos colocar o nosso IP, porque foi o nosso IP aqui do computador físico que tentou aceder sem sucesso. Então, eu vou colar aqui e vou fazer um run query, ok. E então, vamos ver que a partir daqui é possível vermos que houve sim alguns eventos que têm a ver com foram negados, as tentativas estão aqui todas. Então vamos pegar numa delas para ver pelo menos a conexão. Sim, é o IP 41.222.254.237, que é o meu computador neste caso, o nosso computador físico, tentou acessar ao servidor 10.1.3.2 pela porta 80, usando o protocolo SES, e não teve sucesso. Na descrição está aqui negado. Ele não teve sucesso. Vamos ver mais alguns detalhes da regra. Vamos ver que a regra que fez bloquear é exatamente a ação de negar, pela direção de quem tenta aceder da rede externa para a rede interna, e foi completamente barrado pelo nosso firewall. Assim sendo, temos aqui a demonstração de como o firewall barrou este computador físico de acessar o nosso servidor em ambiente de nuvem. Se nós quisermos, vamos chegar de novo ao nosso firewall e podemos desabilitar aquela regra de negação que nós
aplicamos recentemente, que é esta aqui. Vamos tocar nela. Vamos editar. Ok, vou clicar aqui. Vamos editar essa regra. E na verdade até podemos deletar. Vamos mesmo apagar esta regra de negação. Uma vez desabilitada esta regra, desativada, apagada esta regra do firewall, vamos tentar aceder de novo pelo nosso... Vamos tentar aceder o nosso servidor dentro da nossa máquina virtual pelo site externo e nós vemos que já está a carregar. Esse é um exemplo prático de como um servidor... Este é um exemplo prático de como um firewall impediu a passagem de qualquer dado pela rede, da rede externa para a rede interna. Muito obrigado. Se puder, dá um like aí pelo conteúdo. Tchau.